Olá, eu sou a Janaína, sou professora de língua portuguesa do município de Niterói. Eu dou aula na Escola Santos Dumont. Estou aqui hoje para a gente ver um pouquinho sobre o conteúdo linguagens verbal, não verbal e mista, que está lá no caderno de atividades que vocês receberam, Caminhos de Aprendizagem. Vamos lá? Para quem não me conhece ainda, essa sou eu, professora Janaína. Prazer em conhecê-los. Começando o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre linguagem. Somos seres essencialmente sociais. Estamos sempre falando, escrevendo, gesticulando, decodificando imagens, símbolos, enfim, estamos sempre interagindo com tudo à nossa volta. Essa interação ocorre através da linguagem. Por meio dela, transmitimos nossos pensamentos, sentimentos, ideias, enfim, nos comunicamos. Então, esta aula é para entendermos melhor como ocorrem esses processos de comunicação através da linguagem. Tudo bem? Vamos continuar? Observe, por exemplo, esta cena que segue. O que você nota nela? Que aparece e chama sua atenção. Percebeu? Você notou que mesmo sem ter nenhum texto escrito ou falado, você conseguiu entender tudo o que estava acontecendo e você pode até criar uma história sobre essa cena? Percebeu? Observe agora a troca de mensagens. O que você percebe? Certamente você também entendeu a conversa entre os donos dos celulares, não é verdade? E provavelmente você até se comunicou assim também com alguém. Veja esta outra conversa por aplicativo. Percebe o que acontece? Olha o que eles estão falando. Notou direitinho? Você percebeu como ocorreu a comunicação nessas trocas de mensagens por WhatsApp? Provavelmente sim, não é verdade? E certamente você também já deve ter se comunicado dessa maneira. Então, em todos esses exemplos, você deve ter notado que a comunicação não foi estabelecida através de palavras, escritas ou faladas, mas sim por gestos, imagens, símbolos. Então, o que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir que quando a comunicação ocorre dessa forma, estamos usando a modalidade não verbal da linguagem, ou seja, a linguagem não verbal. Vamos ver mais exemplos? Nós temos uma pessoa pedindo silêncio, um sinal do Wi-Fi, proibido fumar, pare, sorria, siga em frente, prioridade para deficientes, hospital, ou seja, todos esses símbolos, essas imagens, eles nos ajudam a compreender uma mensagem sem que seja necessário nenhuma palavra. Agora eu tenho um desafio para você. Com tudo que aprendeu até aqui, que tal enviar agora uma mensagem para um colega usando só a linguagem não verbal? Não pode escrever nada, nem falar nada. Só a mensagem não verbal. E aí a gente verifica se vai funcionar. Aceita o desafio? Então vai lá. Observe agora as imagens que você tem na tela. O que você nota? Bom, de um lado você percebe que há um pensamento de um escritor brasileiro bem famoso, Rubens Alves. Ele diz que um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Outro lado da tela você tem uma nuvem de palavras. Temos várias palavras
escritas, que trazem mensagens diferentes, significados diferentes. O que você notou até agora? Percebeu que mudamos de foco, ou melhor, de modalidade de uso da linguagem? Agora vamos falar sobre a linguagem verbal. Mas o que seria exatamente essa linguagem verbal? O que você acha? Tem alguma ideia? Será que seria somente usar a classe gramatical dos verbos? Será? Vamos descobrir? Leia o texto na tela. Vou te dar um tempinho. Conseguiu? Leu tudinho? Já está imaginando o que seria a linguagem verbal? Bom, antes de chegarmos às nossas conclusões, eu proponho que você leia mais esse diálogo, uma troca de mensagens no WhatsApp também. E aí, conseguiu ler? Então, após todas essas leituras, nós chegamos a mais uma conclusão sobre o que é a linguagem verbal. Linguagem verbal é a modalidade da linguagem que utiliza palavras, todas as classes, não somente os verbos, mas todas as palavras escritas ou faladas para transmitir uma mensagem. Ficou fácil agora, né? Observe agora essa mensagem. Veja que a personagem nos fala, vire a página. Nós vamos de fato virar a página e falar de uma nova modalidade, e a última do estudo de hoje. Observe o que tem nessa imagem, porque nós vamos aproveitar o exemplo dela para entendermos esse último conceito de modalidade da linguagem. Bom, você viu o exemplo anterior da personagem, e agora tem mais alguns exemplos de textos para que você possa observar o que acontece com essas mensagens, como elas estão sendo transmitidas, quais são os elementos que possuem nela. Observou? Eu tenho agora palavras e tenho também imagens, símbolos. Com essa informação, chegamos ao conceito da linguagem mista, que é a modalidade da linguagem que utiliza tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Ela integra essas duas linguagens para transmitir uma mensagem. Essa modalidade está presente em vários gêneros textuais no nosso dia a dia. Basta você olhar ao redor e você irá perceber. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Deixei aqui um resuminho para que vocês possam relembrar os conceitos e deixo um desafio também para que vocês observem no seu dia a dia quais as modalidades de linguagem vocês conseguem perceber e utilizar com mais frequência. Fica esse desafio, tudo bem? Até a próxima, bons estudos para você!